Eu convido a igreja a abrir a sua Bíblia em Juízes capítulo 6, verso 25. Juízes capítulo 6, verso 25, está escrito: naquela mesma noite, disse o Senhor: toma um boi que pertence ao teu pai, a saber, segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é do teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Até aqui. O tema da mensagem: restauração do altar. Então nós vamos aprender, continuar com a história desse grande homem chamado Gideão. Mas eu quero dar um pano de fundo para quem está aqui pela primeira vez entender o contexto. A Bíblia fala de um grande general chamado Josué, e ele conquistou a terra prometida, Canaã, a qual Deus tinha prometido para o povo de Israel. Aí ele separou as tribos, tomaram posse das terras, e foi dividido segundo o número que havia das tribos de Israel. Havia tribos numerosas e foi separadas conforme o número de cada tribo. E um recado que foi veemente, foi enfatizado pelo grande general chamado Josué: vocês vão possuir a terra prometida, mas cuidado, não faça aliança com as nações vizinhas, não se contamine com os pecados deles, com os ídolos deles, e não case com mulheres estranhas, e sim permaneçam vocês entre a tribo, não se contamine com os outros pagãos. Mas a Bíblia fala que quando o grande general Josué morreu, o povo se dispersaram, o povo começou a fazer o que era mal, e Deus permitiu juízo sobre o povo de Israel. Foram oprimidos por nações que saqueavam, que roubavam, e o povo, diante do sofrimento, buscavam a Deus, e Deus suscitava um líder, um juiz, e esse juiz julgava o povo de Israel, trazia libertação da opressão dos inimigos, e havia um período de paz. Aí o povo começava a fazer novamente o que era mal, e aí era cíclico, era repetido. E a Bíblia fala aqui que o povo fez o que era mal, e Deus permitiu juízo. Se levantou uma tribo de uma nação vizinha, que eram os amalequitas, os amedianitas, tribos nômades, e assolavam Israel, levando o melhor da terra, levando toda a comida. Eles semeavam, na hora da colheita, essas tribos se uniam e roubavam todo o alimento do povo, e levavam os animais também, ovelhas e gados. Por 7 anos se repetia essa situação desesperadora, ao ponto que o povo estava fraco, com fome, humilhados, se escondendo em cavernas, se escondendo em buracos, para não ser mortos pelos inimigos. Toda vez quando eles colhiam, tomavam a colheita, os animais, e o povo começou a orar, a clamar, e desesperados falava: Deus, tenha misericórdia de nós, nos salva, nos livra da opressão desses inimigos. E Deus levanta o seu profeta exortando: todo esse mal veio por conta da rebeldia de vocês. Vocês deixaram os mandamentos de Deus para buscar idolatria, buscar feitiçaria e se aliar aos povos vizinhos. As consequências vieram por conta da vossa rebeldia. Agora Deus levanta, Deus, Ele vem até
o profeta, ou melhor, a um homem chamado Gideão, que estava preparando o seu alimento, preparando a sua colheita, fazendo de uma forma rápida para esconder seu alimento, para que quando os inimigos viessem, ele já tinha se adiantado. E esse anjo que chama anjo de Yahweh, o anjo do Senhor, o príncipe angelical, que era o próprio Senhor Jesus tomando a forma de anjo, se apresenta diante daquele homem simples, agricultor, chamado Gideão, que significa guerreiro poderoso. E o Senhor fala assim: homem valente, livra esse povo do jugo dos medianitas, dos amalequitas, liberte o teu povo. E ele fala: mas eu sou menor da tribo Manassés, eu não tenho capacidade, eu sou um agricultor, eu não sou guerreiro. Você errou o caminho, errou o endereço, eu sou o improvável. Vá nessa força, liberte o meu povo do jugo, da opressão. E a Bíblia fala que esse homem chamado Gideão é comissionado para libertar o povo que era roubado há tantos anos, 7 anos. Mas, amados, ele tinha entendimento, compreensão. Era um povo inumerável, como gafanhotos. Eram 100 vezes maior o número de pessoas que pudessem ele ajuntar para enfrentar aquela multidão. Ele viu que aos olhos humanos era impossível, mas o Deus do impossível estava convocando Gideão: liberta meu povo. Então eu quero trazer algumas lições muito importantes que com certeza Deus vai falar conosco. Primeiro, o que significa levantar um altar para o Senhor? Significa romper com o mundo e colocar Deus em primeiro lugar. Quando Gideão teve esse encontro com o Senhor dos exércitos, o anjo de Yahweh, ele ficou impactado, porque ele teve uma experiência gloriosa de ver a majestade de Deus, o próprio Senhor tomando a forma de anjo, e ele estava quebrantado, e ele fez um altar, e colocou o nome daquele altar, Jeová Shalom, o Senhor é a minha paz. Agora, o Senhor fala assim para ele: eu quero que você faça um altar para o Senhor, e esse altar você vai sacrificar um boi, um novilho de 7 anos, e você vai sacrificar e vai representar toda a sua família. Irmãos, preste atenção que o Espírito de Deus quer falar conosco. O que significa levantar o Senhor? Significa romper com o mundo e render-se ao Senhor. Então nós vemos aqui que começou o processo de transformação, de mudança, começa pela vida de um homem, começa pela sua vida. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa e os teus familiares. Não importa a vida que eles vivem, se eles estão longe de Deus, mas o que importa que começa por você. Então que você hoje estabeleça um altar ao Senhor. Que significa levantar um altar ao Senhor? Significa você colocar Deus em primeiro lugar. Mateus capítulo 6, verso 24, está escrito: ninguém pode servir a 2 senhores, porque há de aborrecer de um e amar o outro, se devotará a um e desprezará o outro, não poder servir a Deus e as riquezas. Irmãos, que significa Baal? Baal era o Deus que o povo de Israel estava adorando, estava servindo, e Baal diziam que era o Deus da fertilidade, o Deus da prosperidade, e o povo de Israel estava debaixo do jugo da miséria, do opróbrio, do roubo, da corrupção. E Baal significa dono, e aquele povo
que serviu a Deus, que viu as maravilhas de Deus, agora se esqueceram dos feitos que o Senhor operara através da vida de Moisés, que abriu o Mar Vermelho, que levou o povo até a conquista da terra prometida. Esqueceram, e por conta do pecado, da idolatria, o povo agora estava sendo oprimido, estava sendo roubado. Mas agora um homem tem uma experiência pessoal com Deus, e isso mudou a visão dele, mudou a mentalidade dele, e ele faz um altar ao Senhor, declarando: o Senhor é a minha paz. E agora o Senhor fala: faça um altar representando toda a sua família. E o Senhor me falou muito que o que significa levantar o altar. Preste muita atenção. Você foi chamado para não ficar em caverna, para não ficar acuado, amedrontado diante de Satanás, diante de espírito de roubo. Talvez você está vivendo esse momento roubo, talvez você está vivendo um momento de opressão, depressão, enfermidades familiares, aquela hereditário. Talvez você está vivendo um momento terrível, mas hoje Jesus quer quebrar todo o ciclo maligno que tem assolado a sua vida. O inimigo tem feito talvez você se esconder em cavernas, como aquele povo de Israel se escondia em cavernas, em fortificações, apavorados, fugiam dos inimigos. Deus não te chamou para fugir, mas enfrentar o inimigo, amém? E Deus te chamou também para viver uma vida plena, uma vida abundante. A Bíblia fala, Mateus 10:10, que Satanás vem para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio a este mundo para nos dar vida, e vida com abundância. Conhecereis a verdade, João 8:32, e a verdade vos libertará. E hoje o Senhor quer abrir a nossa mente, o nosso entendimento, para que nós possamos tomar posse do que Deus tem para nós. Deus tem vida abundante, Deus tem libertação para você, Deus tem tempo de prosperidade para você. Você vai plantar e vai colher. Então nós vamos hoje quebrar toda a legalidade. A Bíblia fala: o meu povo perece por falta de conhecimento. E Jesus disse: errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E hoje o Senhor quer abrir os teus olhos, abrir o teu coração, para que você se aproprie das promessas de Deus. Mas o milagre vai acontecer quando você colocar Deus em primeiro lugar. Deus quer que você coloque em primeiro lugar, porque o que pode ser o ídolo na sua vida? Pode ser o dinheiro. O dinheiro dá segurança, o dinheiro me dá estabilidade, o meu cargo, o meu carro, a minha casa. Você tem que colocar Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar, é Deus que vai te abençoar, é Deus que vai te dar saúde, é Deus que te guarda, é Ele que cuida de você. Deus é um Deus ciumento. Se você é casado com a sua esposa, com o seu esposo, te pergunto: você não espera da sua esposa, do seu esposo, fidelidade? Então você não pode ter saudade dos relacionamentos passados, você tem que romper. Tem que romper. Você é nova criatura, as coisas antigas ficaram para trás, tudo se faz novo. Deus quer que teu coração esteja voltado para Deus e não para as coisas deste mundo. Porque quando nós buscamos as coisas deste mundo, o que acontece? A gente vive ansioso. Onde está o teu tesouro, está o teu coração. Aí a Bíblia fala: o salário do pecado é a morte, é a miséria, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então você foi chamado para viver uma vida plena e não ficar escondido em caverna. Você foi chamado para ter uma provisão do Senhor, uma vida plena. O pão de cada dia não vai faltar para o justo. É promessa do Senhor. E não viver uma vida miserável. Olha o que a Bíblia fala em Efésios 1:3.
bendito o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Irmãos, preste atenção, bendito o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já me abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Irmãos, é pelos méritos de Jesus você pode pedir. Mateus 7,7, pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, quem pede recebe, quem busca acha. Na tua caminhada, no teu dia a dia, peça a Deus: Senhor, me supra as minhas necessidades, Senhor, peleja a minha peleja, Senhor, desembaraça o meu caminho, Senhor, que o Senhor esteja comigo, me ajude, me dê força para enfrentar os gigantes. E o Senhor deixa bem claro: estarei convosco todos os dias, não te deixarei, não te abandonarei. Mas esforça-te, tenha bom ânimo, não pasme, não te espantes, porque o Senhor é contigo por onde quer que andares. E olha o que diz Josué capítulo 1 verso 5, ninguém poderá te resistir em todos os dias da sua vida. Não é os amalequitas, os medianitas, que são uma figura de demônios, que ele vem para roubar nossa saúde, roubar nossa paz, roubar nossa alegria, roubar nossa família. Mas a Bíblia fala: não deis lugar ao diabo. Por isso, irmãos, nesta noite o Senhor está falando: restaura o teu altar, e que o teu altar seja um altar dedicado ao Senhor. Que significa altar ao Senhor? Significa rendição ao Senhor, que Ele é o teu Senhor. Ele é o teu Senhor, não é somente teu Salvador, teu Senhor. Se Ele é o teu Senhor, Deus quer participar da sua vida, Deus quer ter ingerência na sua vida. O Espírito Santo de Deus, Deus enviou o seu Espírito para que você tenha toda a direção, para que você seja auxiliado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo te capacita, te dá dons, te dá talentos, te dá poder para você enfrentar os inimigos, não na força do feijão, mas na força do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo. E ninguém poderá te resistir, porque maior aquele que está contigo. Por isso, irmãos, não ande pelos sentimentos. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 10, verso 38, que o justo viverá pela fé. Se ele retroceder, Deus não tem prazer neste. Irmãos, Deus não quer você que se esconda em caverna, que se tranque no quarto deprimido. Deus não quer que você fuja do inimigo, mas enfrente o inimigo, não na tua força, mas no poder de Deus, na força do Senhor. Enfrente o inimigo, porque o Senhor te respalda, Ele te ajuda. Por isso hoje o Senhor fala: levante o altar do Senhor, levante o altar e diga: Senhor, eu me rendo a Ti, que os teus sonhos sejam meus sonhos, que os teus planos sejam meus planos, porque Deus sabe o que é melhor para você. Que você possa orar: faça a tua vontade, assim na terra como nos céus, faça a tua vontade. Então eu vejo aqui que Gideão, o quinto juiz levantado por Deus, que ele levanta um homem improvável, um homem que se sentia inabilitado, incapaz. Como eu falei, Deus levanta pessoas comuns para realizar coisas incomuns. Então saiba que Deus chama, Ele capacita, e você tem o Espírito Santo de Deus, você foi ungido pelo Senhor para cumprir uma missão aqui na terra. Aonde Deus te plantou, seja uma bênção, se esmere no teu trabalho, dê o teu melhor, que as pessoas olhem para você e vejam o caráter de Deus, veja o favor de Deus sobre a sua vida, e as pessoas vão reconhecer que você tem a graça do Senhor, você tem o favor do Senhor. Aonde você vai, as coisas ruins não prevalecem, porque maior aquele que está contigo, é o Espírito Santo de Deus, que te dá poder, que te deu autoridade. Então eu vejo aqui, amados, uma grande verdade: não foste vós que escolheste a mim, diz o Senhor, mas eu escolhi a vós.
e vos designeis que vá e deis fruto. Irmãos, a tua vida vai frutificar, vai dar fruto. A tua vida vai impactar essa geração. Você não vai se esconder nas cavernas, não. Você é filho do rei e Deus te constituiu sacerdote real, sacerdotisa real. Você é povo de propriedade exclusiva de Deus. Você é nação santa. Que maravilha a gente entender, compreender essa verdade, que o Senhor te escolheu antes da fundação do mundo. O Senhor te escolheu antes da fundação do mundo. Se você fosse o único na face da terra, Deus mandaria o seu Filho amado para morrer por você, porque Deus te amou de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não faz acepção de pessoas, Deus não discrimina, Deus te ama, Deus te ama. Fale consigo mesmo: o Senhor Jesus me ama, eu sou amado do Senhor Jesus. Deus te ama, e os planos que Ele tem para você são planos excelentes, como está escrito em Jeremias capítulo 29, verso 11, eu sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar um fim que você desejar. Sabe aquele sonho que você deseja, que você anela? Mas o grande segredo está no verso 13, Jeremias 29, 13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus vai se revelar para você, não só se revelou para este homem chamado Gideão, e Deus quer se revelar para você, Deus quer falar com você, porque a Bíblia fala que Deus está à procura de adoradores. Então, em vez de você adorar o mundo, significa se render às coisas deste mundo, você se render a Deus e depender dEle, porque Ele é a fonte de todo o poder, é a fonte de toda a bondade, de toda a misericórdia, é dEle. O ar que você respira vem do Senhor. Até hoje eu fico impressionado com um testemunho de um italiano, que ele estava chorando e o médico falou: você está chorando porque tem que pagar 500 euros porque você usou respirador? Não, dinheiro não é o meu problema. 92 anos eu tenho de vida, eu nunca agradeci a Deus pelo ar que eu respiro. Eu tive que usar esse respirador, pagar 500 euros para usar, e eu, 92 anos, nunca agradeci a Deus pelo ar que eu respiro, que é de graça, que veio de Deus. E ele caiu a ficha para ele, e ele entendeu como ele foi ingrato tantos anos. Eu quero dizer para você nesta noite, Deus tem um plano de restauração nesse tempo de pandemia, nesse tempo de crise, nesse tempo de dificuldade. Deus tem coisas novas para você. Deus é Pai, Deus te ama. Essa não é uma palavra positivista, mas é uma palavra de Deus. Hoje Deus quer abrir a tua mente, teu entendimento, para que hoje você estabeleça o altar do Senhor, que significa: a partir de hoje eu vou colocar em prioridade servir ao Senhor, amar o Senhor, como está escrito: ame o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o entendimento. Ame o Senhor, esteja cheio de Deus, e com certeza você vai experimentar poder na sua vida, uma vida abundante. Então eu vejo a segunda verdade, o que significa o altar do Senhor levantado, significa adoração. Juízes capítulo 6, verso 25, naquela mesma noite disse o Senhor: toma um boi que pertence ao teu pai, a saber, o segundo boi, um boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é do teu pai, corta o poste ídolo que está junto ao altar. Então eu vejo aqui, faça um altar ao Senhor. O altar fala de adoração, fala de rendição. Um boi de 7 anos, 7 é o número da perfeição, 7 é o número de Deus.
e aponta aqui para o sacrifício de Jesus. Jesus morreu na plenitude da idade, um jovem de 33 anos, Jesus morreu para nos salvar. Ele foi oferecido como um sacrifício e oferta no holocausto, para morrer uma morte horrível de cruz. Ele se fez maldito lá na cruz, para que sejamos benditos. Então, aqui aponta aqui para Jesus, que ele foi o sacrifício perfeito. Número 7, fala o número da perfeição. Jesus, ele foi o sacrifício perfeito. Eu vejo mais algumas coisas interessantes que eu posso passar aqui para vocês, que o Espírito Santo de Deus falou muito ao meu coração, que a maior expressão do amor de Deus para nós, foi quando Deus enviou seu Filho único, para morrer a morte de cruz. A maior expressão do amor de Deus, a Bíblia fala, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O verso 17 fala assim, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E a Bíblia fala que todo aquele que invocar o nome de Jesus, será salvo. Atos capítulo 2, verso 21, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome de Jesus, será salvo. Irmãos, a maior expressão do amor de Deus, foi ter mandado o seu Filho único, para morrer em sacrifício, lá na cruz por nós. E quando você reconhece que Jesus morreu na cruz para te salvar, que você era um pecador, você é justificado. Você que era condenado, era culpado, você é absolvido. E o Senhor Jesus perdoou teus pecados do passado, do presente e do futuro. O sacrifício de Jesus foi perfeito, foi uma vez por todas. E o sacrifício de Jesus abriu um novo e vivo caminho. Você pode entrar na presença do Pai, e você pode ter uma audiência todo dia, todo momento com o Pai. Não é prerrogativa de pastor, de apóstolo, de sacerdote, e sim, você pode adentrar na presença de Deus e dizer: Pai, é pelos méritos de Jesus, eu estou na tua presença, e peça, não fique com falsa modéstia, Senhor, se tu quiseres, peça, porque você foi constituído filho de Deus, você nasceu de novo, quando você entregou a sua vida para Jesus, você nasceu de novo. Então eu vejo aqui que coisa linda, esse momento, esse boi, esse novilho, de 7 anos, aponta para Jesus. Interessante que o livro de Mateus mostra a figura do leão, Jesus o leão, o rei, a realeza. O livro de Lucas aponta para Jesus, o filho do homem. O livro de Marcos aponta para o boi, novilho, Jesus servo, carregou nossos pecados. O livro de João, a figura é a águia, que arrebata a presa. Jesus é a águia, fala de Jesus que virá arrebatar a sua igreja. Que coisa tremenda, amados. Então eu vejo aqui verdades que nós podemos ver: o altar do Senhor, o altar perfeito, o altar que aponta para Jesus, o novilho. E é interessante que naquele tempo, um novilho de 7 anos, era uma riqueza, era algo valiosíssimo, porque havia fome, miséria naqueles anos, o povo estava sofrendo falta de comida, e os animais eram roubados, e Deus pediu o tesouro de Gideão, que representava a sua família. Irmãos, que você hoje entregue a sua vida, que é um verdadeiro tesouro para Deus. Entrega aquilo que é valioso para Deus. Entrega a tua empresa, entrega teu filho, entrega tua filha, entrega teu cargo ao Senhor, entrega para o Senhor como sacrifício ao Senhor.
e diga: Senhor, é o Senhor que comanda a minha vida, não é o dinheiro que vai me dar segurança, é o Senhor. Que o teu coração não esteja preso a nada. A Bíblia fala que certa vez Deus fala assim: Abraão, quero o teu filho em sacrifício. Talvez ele estava com seus 30 anos de idade, Isaac, e Abraão agora recebe essa ordem: entrega teu filho em sacrifício, porque o coração de Abraão se apegou tanto no filho que se tornou um ídolo. O que é ídolo? Amor exacerbado, exagerado, e Deus estava ficando de lado. Por isso que Deus fala assim: Abraão, quero o teu filho, e ele obedeceu, fez uma caminhada de 3 dias para chegar lá no monte. E quando chegou lá naquele monte, Deus falou assim, ou melhor, Isaac falou assim: pai, aqui está o cutelo, aqui está a lenha, mas cadê a oferta de sacrifício? Cadê o cordeiro? E o pai disse para o filho: Deus proverá, Deus proverá. E na hora que, quando ele coloca o filho para sacrificar, quando ia sacrificar Isaac, Deus fala assim: não faça isso, porque eu vi que você foi fiel à minha ordem, eu já provi o cordeiro que vai morrer no lugar de Isaac. E Deus fala assim: a partir de agora, eu te abençoarei de uma forma extraordinária, a tua semente possuirá as nações, e eu abençoarei a tua semente de uma forma extraordinária, por causa da tua fidelidade, desprendimento. Você fez maior expressão de adoração, oferecendo o teu tesouro em sacrifício, e eu me agradei. E Deus proveu um cordeiro para morrer no lugar de Isaac. Então, irmãos, hoje o Senhor está falando para mim e para você: se você quer viver uma vida próspera, uma vida vitoriosa, uma vida cheia do poder de Deus, que você hoje abra o coração e diga: Senhor, eu quero me desprender de todo o pecado que tenazmente me assedia. Sabe aquele pecado de estimação que você ama, mas afasta você de Deus, traz culpa, traz amarras. Jesus hoje quer te libertar da escravidão das drogas, do sexo, da pornografia, da mentira, do roubo, do engano. Deus quer quebrar hoje todas as cadeias espirituais, e hoje Deus quer levar você a um nível de consagração, para que você entenda o que significa adorar o Senhor, significa se prostrar, significa se entregar incondicionalmente e deixar Deus ser Senhor da sua vida, porque Deus te criou para o louvor da sua glória. Deus te criou e Deus te deu o Espírito Santo de Deus para que você expresse a glória de Deus, o reino de Deus. Irmãos, que o Espírito Santo de Deus está falando para nós nesta noite: Deus quer quebrar hoje todo o ciclo de maldição nas nossas vidas, todo altos e baixos, todos esses sentimentos contraditórios de rejeição, de medo, de insegurança, porque quando você estabelecer esse altar ao Senhor, e você declarar: Senhor, eu vou ser fiel, eu vou ser radical mesmo, com certeza você vai experimentar uma vida com propósito nesta terra. E o Senhor vai te potencializar, não importa o tamanho dos gigantes que vão se apresentar, o que importa é que você vai andar por fé e não por sentimento, nem por vista, e você vai enfrentar as situações adversas, mas crendo que o Senhor pleiteia a tua causa, Ele peleja, é Ele que vai te dar vitória, porque não é por força, não é por violência, mas é no poder do Espírito Santo de Deus. Você vai vencer na oração, no jejum, palavras liberadas, palavras confessadas, e você vai viver uma vida de poder, porque as armas da tua milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. Palavra, a oração, jejum, louvor, adoração, são armas poderosíssimas, que você abre as janelas dos céus e você faz os inimigos baterem em retirada. Então eu vejo, amados, levantar o altar do Senhor significa também que haverá oposição.
quando foi levantado o altar do Senhor e foi derrubado o altar de Baal, as pessoas que estavam ao redor se levantaram contra a família de Gideão, com retaliação, ameaçando: vamos matar Gideão, porque ele derrubou o altar, e agora vai vir retaliação terrível contra nosso povo. Irmãos, fica firme na fé, mesmo que o inimigo venha trombetear ameaças, permaneça firme, não recue, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, mas confia no Senhor, porque quando a gente decide viver uma vida que agrada a Deus, Satanás vai mobilizar pessoas para nos atrapalhar. Ele vai tentar de todo jeito zombar da nossa fé, vai colocar empecilhos, mas tenha foco. Eu estou nesta terra, eu estou vivendo um momento a qual Deus me chamou para cumprir a sua obra, cumprir uma grande missão, e eu vou estar focado no Senhor, e vou andar na presença do Senhor, e com certeza eu vou prevalecer, mas não vou dar ouvidos aos rumores que estão se levantando para me matar, para me roubar. Mas permaneça firme, não demova nem para a direita, nem para a esquerda, fica firme. Efésios capítulo 6, verso 12, fala assim, que porque a nossa luta não é contra sangue, contra carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Mas a Bíblia fala que o Senhor estará conosco. O inimigo pode estar tramando, pode estar arquitetando planos mirabolantes, mas não recue, não sai do centro da vontade de Deus, porque Deus vai mobilizar os seus anjos poderosos, milícias celestiais que estão a nosso favor, que nos serve, que nos protege, os anjos do Senhor. A Bíblia fala: os anjos do Senhor acampam ao redor daquele que o teme, e o Senhor os livra. E para terminar, quarta lição: o altar levantado libera a unção. Quando nós levantamos o altar do Senhor, Gideão levantou o altar do Senhor e sacrificou aquele novilho de 7 anos, e a Bíblia fala como a fumaça subiu ao trono de Deus, e Deus se agradou, e logo depois Gideão recebeu a unção. Gideão foi um ungido para a missão. Irmãos, o que o Senhor está falando para mim e para você, quando você entregou a sua vida para Jesus, você foi o ungido. E a unção fala de capacitação, a unção fala de poder para realizar as obras do Senhor, para realizar coisas impossíveis. Amém? Então você já foi ungido. E nós vamos hoje liberar essa unção nesta noite, orando, profetizando sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, a nossa família, sobre os nossos bens. E nós vamos hoje espantar todo o marasmo espiritual nas nossas vidas, todo espírito, decreto de morte, palavras contrárias, todo roubo cairá por terra. Amém, queridos? Porque nós estamos debaixo do governo de Deus, nós não estamos debaixo desse governo das trevas, que é Satanás, que domina esse sistema tenebroso, mas nós estamos debaixo do governo de Deus. A presença de Deus comanda a tua vida, a minha vida. Então eu vejo aqui, amados, terminando, Jesus te ungiu como igreja para saquear o inferno, realizar as obras do Senhor. Eu quero deixar um texto da palavra do Senhor, João capítulo 14, verso 12, olha que está escrito: em verdade, verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Em verdade vos digo, tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei. Tudo quanto pedirdes em meu nome, não é no nome dos José, do Paulo, da Maria, do Fernando, do Rodney, mas tudo quanto pedirdes é no nome poderoso de Jesus, porque Jesus tem mérito, Ele nos ouve.
Deus nos ouve e Ele nos recompensará. Tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei. Quantos creem que Deus pode fazer nesta noite, hoje, um grande milagre na sua vida? Você não entrou num teatro, num cinema, você não entrou num lugar qualquer, você entrou na presença de Deus. Aonde estiver 2 ou 3 reunidos, aí está o príncipe da paz. E o Senhor está no nosso meio. Ele não está no sepulcro, não está na cruz, mas no terceiro dia Ele ressuscitou e está no nosso meio. E Deus está vendo nossas necessidades, Deus está vendo nossas lutas, e hoje Ele quer dar um basta contra todos esses inimigos, amalequitas, medianitas, que se levantaram para roubar e nos levar a viver uma vida miserável. Deus te chamou para estar por cima, não por baixo, para estar reinando, assentado nas regiões celestiais, reinando com Jesus. Irmãos, é tempo de Deus levantar a igreja com poder, com autoridade, e tomar postos de comando, e ser os formadores de opinião, porque nós temos princípios da palavra de Deus, nós conhecemos a Deus, e quem conhece a Deus se tornará forte, e andará em glória, em força, em vitória, porque Deus nos dá poder e autoridade para avançar contra a cidadela de Satanás e implantar o reino de Deus, aonde o inimigo está assolando. Você é um agente de Deus para destruir as obras do diabo. E eu termino essa mensagem dizendo para a igreja que é um tempo profético que está chegando sobre o Brasil, que Deus vai levantar a igreja do Brasil para fazer a diferença. Não uma igreja que prega usos e costumes, uma igreja que tem muito conhecimento, mas não tem poder. Mas Deus está levantando uma igreja que tem caráter, uma igreja que anda em santidade, uma igreja que vive cheia do Espírito Santo e não cheia de si mesmo, uma igreja que ama, que manifesta o amor de Deus. Essa igreja vai manifestar o poder de Deus na terra, que vai colocar por terra os inimigos que têm assolado o povo de Deus. Eu quero que você abaixe sua cabeça neste momento. Eu não sei o momento que você chegou, mas eu sei que você vai sair daqui diferente. Eu quero fazer primeiro apelo. Alguém aqui, nesta noite, que quer entregar sua vida para Jesus. Eu entendi, eu preciso renunciar meus vícios, pecados, eu preciso hoje entregar meu Isaac, aquilo que é precioso. Eu quero Jesus comandando a minha vida, eu quero que Ele seja Senhor da minha vida. Se tem alguém que quer hoje entregar o coração, não para religião, nem para placa de igreja, mas entregar sua vida para Jesus, levante a sua mão, aonde você está. Amém. Glória a Deus. A Bíblia fala que a festa nos céus, quando uma alma aceita Jesus, porque você vale mais do que o mundo todo. Daniel, você vale mais do que o mundo todo, viu, Daniel? Amém. A festa nos céus, porque você tem valor, custou o preço do sangue de Jesus, e Jesus foi o sacrifício perfeito. Você estava condenado, mas Jesus te ofereceu vida eterna. Eu quero que vocês façam essa oração comigo, e pessoas que estão me vendo pela internet também estão fazendo essa oração, entregando sua vida para Jesus. Ore comigo assim: Senhor Jesus, eu declaro com a minha boca e confesso no meu coração que Jesus Cristo é o meu único, suficiente Salvador e Senhor. Eu renuncio meus pecados, todos os vínculos com as trevas, e a partir desta noite eu declaro: Jesus Cristo é o meu Senhor e é o meu Salvador. Amém. Glória a Deus. Pode aplaudir, porque esse é motivo de alegria.
de alegria, glória a Deus.